Primeiramente, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 11. E vamos explicar bem o significado da ceia. 1 Coríntios 11. Vamos ler só um versículo, né? Esse texto fala sobre a ceia, mas o versículo de número 26, que é o coração, aquilo que explica o que é a ceia. Ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, então toda vez que eu vou participar da ceia, eu vou comer o pão e vou beber o cálice, o que representa? O que é isso? Ele diz: anunciais a morte do Senhor. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que ele volte, até a segunda vinda dele, quando ele vai arrebatar a igreja, até que ele venha. Então vamos orar. Deus querido que cuida de nós, nos dê graça para falar dessa palavra tão poderosa, Senhor. Palavra libertadora, o que liberta o homem, Senhor, é o conhecimento da verdade, não é outra coisa. Assim abra o nosso entendimento. Eu sei que esses irmãos já ouviram isso, mas vamos falar de novo, que hoje nosso coração seja alcançado muito mais profundamente com essa verdade do que já foi. Oramos pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, o que ele diz que é a ceia? Quando eu participo da ceia, como do pão e bebo do cálice, ele diz que é anunciar a morte do Senhor, trazer à memória o que é a morte do Senhor, o que aconteceu na cruz, o que vem de lá para mim. Então a ceia é a pregação do evangelho da cruz, do Cristo crucificado. Não é só eu me reunir, fechar os olhos para a gente ter comunhão. Não, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, que é uma coisa muito mais profunda do que só termos comunhão uns com os outros e comermos o pão e bebermos o cálice e ficou nisso. Ele está dizendo que eu vou anunciar a morte do Senhor, o que Cristo fez na cruz, o que aconteceu lá, o que veio de lá para mim, qual é o efeito que isso tem na minha vida, no meu coração. Então vamos hoje tratar de um aspecto da cruz, do sangue do Senhor Jesus Cristo, né? Porque se você for ver todos os aspectos da cruz de Cristo, é a pregação do evangelho. A cruz se abre em leque em muitas verdades do Novo Testamento. Mas vamos ver uma delas. Vamos abrir agora lá em 1 de Pedro. Vamos lá, 1 de Pedro, né? Capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 13, né? Até chegarmos na tônica deste texto. Ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, seja sóbrio, e esperai inteiramente na graça. Olha lá, a graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então a graça está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o tempo, tornados santos também vós mesmos em todo o tempo. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, é isso que eu quero falar, que você tem que entender. Sabendo, você tem que saber o quê? Que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, conforme a tradução da Bíblia, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória,
De sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Em Deus. Agora preste atenção, sabendo, você tem que saber. Não é uma coisa que passe despercebida, você tem que ter conhecimento. De quê? Pedro fala que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, como dólar ou real ou euro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, ou do fútil procedimento, né? O que ele está querendo dizer? Que quando nós não conhecíamos a Deus, nós vivíamos uma vida de escravidão, de pecado, escravizado pelo diabo, sem entendimento de Deus. Uma vida de escravidão profunda, espiritual. Mas ele está dizendo que através do sangue nós fomos resgatados. O que é resgatar? Resgatar é livrar do cativeiro. É como se uma pessoa fosse sequestrada, né? Ela caiu num sequestro e os policiais vão lá e destroem o lugar do sequestro, prende o sequestrador e arranca a pessoa de lá com força. Então ele está dizendo isso. Não foi com valores humanos que isso aconteceu, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus nos resgatou da escravidão, da vã maneira de viver, do cativeiro que nós vivíamos. Nos resgatou, já aconteceu. Sim ou não? Então isso já aconteceu, mas por meio de quê? Pelo precioso sangue. E apresenta Jesus Cristo como? Olha lá. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele apresenta Jesus como sendo cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele vai lá na velha aliança. Aquele cordeiro que foi oferecido aos sacerdotes pelos pecados, que tinha que ser de 1 ano, não podia ter defeito, tinha que ser macho de 1 ano, tudo direitinho. Pedro resgata aquilo, traz agora e mostra Jesus como o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, com a morte dele na cruz, com o sangue dele derramado, quando eu creio nele de todo o coração, então essa palavra se cumpre na minha vida. Eu sou uma pessoa resgatada, tirada da escravidão, do sequestro, pelo precioso sangue. Olha o poder do sangue de Jesus que tem de me resgatar da vã maneira de viver. Qual a minha parte nisso? Eu fiz algum esforço para ser resgatado? Não. Eu paguei algum preço para ser resgatado? Não. Eu me esforcei para ser resgatado? Não. Não teve a minha participação. Foi o sangue de Jesus tão poderoso que me resgata quando eu creio nele da vã maneira de viver e da escravidão. Está entendendo isso claramente? Então quando você vai participar deste cálice hoje, o que eu vou ler para você que Jesus Cristo disse? Este cálice é meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que se cumpre esse resgate na nossa vida. Então nós já fomos resgatados da vã maneira de viver. Como é difícil um crente, você levar um crente à maturidade, ele acreditar que já houve esse resgate. Olha, se tem uma coisa que eu descobri que é muito difícil, é levar um crente a crer realmente nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, em tudo aquilo que ele afirma que Deus já fez ao nosso respeito. É difícil. É difícil você falar para uma pessoa: meu irmão, se você crê em Jesus de todo o coração, de verdade, você já é um liberto pelo sangue do Senhor, já é liberto, já foi comprado com esse sangue. A gente vê que na mente do crente, mesmo pode estar na igreja 10, 15 anos, se não entender o evangelho, ainda na mente dele pesa uma coisa distorcida, de escravidão, de peso, de escravidão, que se não for ensinado, não sai da mente dele isso. É difícil, mas nós fomos resgatados por este sangue, libertos do sequestro, e tudo aquilo que nos prendia, que nos sequestrou, foi destruído pelo Senhor Jesus na cruz. Acredita nisso? Vamos ver outros textos da palavra de Deus. Efésios capítulo 1. Isso aqui é o Novo Testamento. Você vai participar da ceia? Ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Eu estou
falando do Novo Testamento no sangue dele, das verdades que são a seu favor. Então, Efésios capítulo 1, olha o que ele diz. Eu vou ler desde o 3, não consigo ler só o 7, né? Olha o que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, no qual em Cristo no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 7, no qual nele nós temos a redenção pelo seu sangue. O que é a redenção? É o fim da escravidão, é o fim das prisões. É quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e acabou a escravidão no Brasil. Os escravos da noite para o dia se tornaram pessoas libertas, né? Isso é redenção. Agora, por qual meio vem essa redenção a nosso favor? Ele diz, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue. Então aquele sangue derramado na cruz, através dele que nós obtemos a verdadeira redenção, o fim da escravidão, né? E quando eu falo redenção, essa redenção inclui a condenação eterna, o domínio que o diabo tinha na minha vida. Todo crente verdadeiro o diabo não tem domínio sobre a vida dele, ele nunca vai ficar possuído por um demônio, não precisa passar por sessão de corrente de libertação, porque ele é crente de verdade. Ele já tem a redenção. Ele não tem que ter medo de macumba, inveja, olho gordo, feitiçaria, sexta-feira 13, se passa debaixo da escada, se vê gato preto. Ele não é supersticioso, ele é liberto de tudo isso, porque ele é alguém redimido, e um dia ele vai sair do corpo e vai entrar na redenção verdadeira do corpo também. Por enquanto nós estamos presos no corpo, esse corpo defeituoso e falho, é o corpo do pecado. Mas nós já somos um povo redimido. Agora, até onde a tua mente vive essa redenção? Até onde ela é viva no teu coração, você enxerga ela comigo? É pela fé que eu sou redimido, que eu creio na palavra, entendo, ela se torna minha própria vida. A palavra se torna sua própria vida quando você crê de todo o coração. Então esse sangue, neste sangue nós temos a redenção. Vai tomar a ceia. Eu vou ler este cálice, olha aqui, olha. É o Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento. Estou te falando uma verdade do Novo Testamento no sangue do Senhor Jesus. Vamos ver outra coisa. Hebreus capítulo 9. Vamos lá, Hebreus 9. Nós vamos ler 11 e 12. Diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, como se fazia lá na lei, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, e ele obteve o que para cada um de nós? Uma eterna redenção. Se a redenção é eterna, ela não tem fim. Então Jesus, como sumo sacerdote verdadeiro, com seu próprio sangue, ele entrou nos santos dos santos celestial, na presença de Deus. E ele conquistou para nós o quê? Uma eterna redenção. Essa redenção que nós já temos, ela é eterna, ela não tem mais fim, ela não se acaba. É uma coisa eterna. Se fosse algo conquistado pelo homem, era fraco, se acabaria. Mas como ela foi conquistada na cruz pelo sangue, essa redenção, essa libertação é eterna. Eu afirmo para você,
Nunca mais você será escravo como você era antes de conhecer Jesus. Porque a redenção é eterna e foi conquistada por quê? Pelo sangue do Novo Testamento, sangue derramado na cruz. Vou pular algumas coisas. Colossenses 1, abra lá, Colossenses. Volta um pouquinho. Colossenses 1, 20. Olha que coisa maravilhosa. E que havendo feito a paz, como é que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, que outrora vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, sem culpa e irrepreensíveis. Então, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, entre nós e Deus existia uma grande barreira, uma grande muralha, chamada-se pecado. Pecado. Através do sangue derramado na cruz, Jesus derruba essa parede da separação. Os nossos pecados são perdoados e somos purificados pelo sangue da cruz. Então, através da cruz, do sangue derramado, Deus derruba a parede da separação, a inimizade que havia entre nós e Deus por causa dos nossos pecados, os bloqueios que haviam entre nós e Deus, as dificuldades, as barreiras, as portas fechadas, né? As Jericós, os Golias, que estavam tudo em pé. Você tem que acreditar nisso. Que separavam nós de Deus. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz, tudo isso veio por terra, caiu, desfez, foi destruído. Então ele fez a paz agora, pelo sangue da sua cruz. Então Deus está em paz comigo. Eu estou em paz com Deus. A parede, de vez em quando eu vejo assim. Você precisa campanha para derrubar a muralha, derrubar obstáculos, né? Abrir portas. Cria aquela coisa que sempre tem um obstáculo, uma muralha, uma porta que tem que ser aberta, derrubada e destruída. Mas na cruz, pelo sangue de Jesus, ele derrubou a parede, dessa parede inteira. Agora, entre eu e Deus, acabaram-se os obstáculos. Você aceita isso pela fé? Enxerga isso comigo? Não tem mais muralha, não tem mais gigante desafiando, porque caiu na cruz. Não tem mais empecilho, não tem mais monte para ser removido, não tem mais essa guerra para guerrear, para gritar, para abrir um caminho. Não, ele já derrubou a parede. E havendo feito a paz, então Deus agora está direto ligado em mim, eu estou direto, ele removeu os obstáculos. Como que foi removido? Pelo sangue da sua cruz. Então sangue a nosso favor, o sangue que você vai tomar, o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Isso é anunciar a morte dele. Falar sobre isso é pregar sobre a ceia. Então ele desfez a parede da separação e agora não tem mais obstáculo entre eu e Deus. Eu vivo na presença dele. Eu não vou dizer, vou entrar na tua presença. Não precisa. Eu estou direto na presença dele. E ele está direto comigo, em todos os momentos. Deus não está longe, distante. Ó sisudo, olhando assim para mim, querendo me cobrar alguma coisa. Tudo que ele tinha que cobrar, ele cobrou na cruz de Jesus Cristo. E agora ele está muito perto de mim, muito, muito junto comigo, com você. Entende isso não como um pai, um filho, que o filho põe a cabeça no peito do pai, dá um sorriso, se sente seguro, confortável, guardado, amparado. Não tem mais dificuldade para você estar perto de Deus. Acabaram-se as barreiras, acredita ou não? Pelo sangue da sua cruz. Então, olha que valor tem aquele sangue derramado. Outra coisa, vamos lá. Romanos 5:9, volta um pouquinho. Você tem que memorizar nesses textos. Memorizar nisso, memorizar isso. Aprender isso, enxergar a nova aliança. Romanos 5.
E versículo 9. Vou ler desde o 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Olha lá. Porque se nós, quando inimigo, qual era a nossa posição? Inimigos de Deus pelas nossas obras malignas. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Versículo 9. Muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, esse sangue é a quitação da minha dívida, do meu pecado. Ele perdoa todos os meus pecados. Agora eu fui justificado. Deus não... O que é uma pessoa justificada? É quando o juiz bateu o martelo e declarou: você está livre para sempre. A sentença foi tirada, você entrou em liberdade. Então, eu fui justificado, ou seja, Jesus levou a minha condenação, as minhas prisões. E Deus declarou: a partir de agora ele é o juiz. Bateu o martelo e me declarou: agora, a partir de agora você é justo, você é perdoado, aceito diante de mim, não pesa mais você nenhuma condenação, acabou a sua escravidão. Foi justificado pelo sangue da sua cruz. O sangue, este cálice é o novo testamento do meu sangue, anunciar a morte. Tudo isso vem da morte do Senhor Jesus. Mais uma coisinha só. Atos capítulo 20, você vai me cansar de ouvir isso. Ou melhor, você vai se cansar de me ouvir falar isso. Isso me dá um conforto muito grande. Atos 20, 28, atendei por vós, Paulo falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Como que ele comprou? Ele comprou com seu próprio sangue. Então Deus não tinha sangue, Deus é Espírito. Mas um dia Deus se encarnou como um corpo humano na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo. Deus não tinha sangue, mas quando ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, assumiu um corpo humano, nasceu como eu e como você, Deus passou a ter sangue. Ele assumiu um corpo humano, né? E esse sangue é aquele que Jesus na cruz derramou. E este sangue me comprou, ele comprou a igreja para Deus. É o preço do resgate. Você acredita? Então todos nós que cremos, nós somos propriedade exclusiva de Deus, comprados com o sangue dele. Nunca ninguém poderá nos tomar das mãos de Deus, nos livrar disso, nos tirar disso, quebrar o poder disso, porque nós somos comprados pelo sangue dele. Você é de Deus, sabia disso? Foi comprado por ele, propriedade exclusiva dele. Acredita ou não? Mas de todo o coração. Eu quero saber durante a semana, no dia a dia, se você acredita. Quando você está irritado com alguma coisa, quando você está sendo tentado por alguma coisa, quando você está em aflição por alguma coisa, eu quero saber se isso é vivo dentro de você e você acredita que é comprado pelo sangue. Porque não basta falar amém. O evangelho é um tipo de vida, de fé diário. Eu quero saber quando você não tem nenhum real no bolso e você acredita, só comprado pelo sangue, estou debaixo da bênção de Deus. Pertenço a ele, sou propriedade exclusiva dele. Quero saber em todos os momentos. Se você liga a televisão lá, tem uma pregação dizendo: olha, maldição, se precisa ser quebrado a sua maldição. Quero saber se você acredita que foi comprado pelo sangue e não tem maldição sobre a sua vida. É isso que é viver pela fé no evangelho. O evangelho anuncia isso para nós. Está aqui, ó, sangue da nova e eterna aliança. Nos comprou, né, com seu próprio sangue. Agora, quando você compra uma coisa,
Você não zela por ela, não cuida dela, não protege, não luta por ela. Então Deus te comprou. Ele não te largou na rua de qualquer jeito. Ele zela por você, Ele cuida de você, Ele te protege, Ele está na tua vida, né? E se algumas coisinhas desagradáveis acontecem, é para o nosso próprio bem. Deus não perdeu o controle de nada. De nada, né? Porque você foi comprado pelo próprio sangue. E para terminarmos, Hebreus 10. Hebreus 10, acha lá Hebreus 10, eu já dou os versículos. Isso, quando eu entendi isso, depois de 20 anos de crente, quando eu entendi isso, foi a coisa mais linda. Uma das coisas mais lindas, né? Versículo 19 em diante. Tendo, pois, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Como? Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que ele diz? Intrepidez para entrar dos santos. Na velha aliança tinha o tabernáculo, e uma parte se chamava Santos dos Santos. Ali estava a presença de Deus, a arca da aliança e outras coisas mais. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano ali com sangue de animais, para aspergir o sangue, para purificar o pecado de todo o povo. Nenhuma outra pessoa podia entrar ali, só o sumo sacerdote, uma vez por ano era autorizado, né? Agora o que ele fala? Então o povo não podia entrar ali. Deus era um Deus oculto num espaço chamado Santos dos Santos, escondido ali dentro. Só um podia entrar uma vez por ano. Um enigma ali. Mas agora o escritor de Hebreus diz: agora você pode entrar com intrepidez naquele lugar, na presença de Deus. Você não precisa mais de um intermediário, de um sacerdote, de alguém que vai orar por você, de um pastor, de um apóstolo. Ele vai te pôr na presença de Deus. Não. Você pode entrar no Santos dos Santos agora com intrepidez, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem pavor, sem demônio, sem acusação, sem maldição, entendeu? E acabou isso na cruz. Entra com intrepidez. Como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos deu, que Ele abriu. Então, quando Jesus morre na cruz, o sangue é derramado, Ele diz: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, presta atenção. Eu não preciso de nada intermediário para entrar na presença de Deus. Eu não preciso do padre, eu não preciso do pastor. Eu não preciso de objetos orados. A igreja evangélica, uma ramificação, tem mania de querer dizer que para você estar na presença de Deus tem um objeto que vai te ligar a Deus, tem uma água, tem um óleo, tem uma coisa que vai te ligar a Deus. Uma parte fecha esses versículos, tampa essa porta, né? Venha a mim que eu tenho oração forte e vou resolver o problema. Eles tampam essa porta. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho, que não existia no Velho Testamento. No Velho Testamento tudo era na base do sacrifício da lei. Jesus removeu tudo isso. Agora, na nova aliança, Jesus, através do sangue dele, abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um de nós tem acesso a Deus. Eu não preciso de objetos orados para me chegar a Deus, nem Deus usa isso para se chegar a mim. Em qualquer lugar do planeta você tem acesso direto à presença de Deus. Não é uma questão só de vir se reunir como igreja entre quatro paredes. Não, eu vou lá porque só Deus está lá. Não, Deus está em todo lugar. Aquele que crê de verdade tem acesso em todos os lugares na presença de Deus, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. Então a sua oração funciona, Deus te ouve, você está na presença de Deus. Acredita nisso ou não? Não tem obstáculo que vai impedir você de estar direto na presença de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus fez o quê? Abriu um novo
um novo e vivo caminho. Você vai tomar a ceia. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Coitado daqueles irmãos que não têm uma visão disso, que eles ficam presos na velha aliança, fazendo sacrifícios, fazendo voto, se matando de jejuar, derrubando muralha, aquela mentalidade de obstáculo o tempo todo, não consegue ver que o novo e vivo, eu estou lendo isso para você, está aqui explicitamente, essa verdade foi aberto diante daquele que acredita. Se você acredita, você é uma pessoa que tem acesso a Ele com intrepidez, em liberdade. O novo e vivo caminho foi aberto. Você acredita nisso? Então agora nós vamos tomar a ceia, né? E você vai pegar esse cálice, vai comer o pão, e tenha na mente isso: o sangue me resgatou. A ceia é anunciar a morte, é falar dos feitos da morte do Senhor, e um deles é esse: o sangue foi derramado. O novo e vivo caminho foi aberto, eu fui resgatado, comprado por este sangue, justificados por este sangue. Ele fez a paz comigo, removeu todos os obstáculos através do sangue, e fez a paz comigo, me reconciliou com Ele, e eu tenho acesso direto à presença dEle. Amém?